20 de fevereiro de 2015. A derrota para o Corinthians ainda repercute aqui no São Paulo. E neste compromisso pelo Campeonato Paulista, sábado contra o Audax, Muricy deve mexer na equipe. Oswaldo de Oliveira adia a estreia de Arouca e espera pacientemente por Valdívia. Invicta no Campeonato Paulista, a Portuguesa conta com a experiência de Edno para derrotar o Santos domingo no Pacaembu. Santos joga a primeira no ano na capital, em jogo que marca reencontro de Ricardo Oliveira com o Clube do Coração. Chelsea convida a vítima de racismo para assistir a jogo em Stamford Bridge e Mourinho condena a atitude de torcedores. E as últimas notícias do Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que deve ter novidades na equipe que vai enfrentar o Audax amanhã no Morumbi. Mas o principal assunto no CT da Barra Funda ainda é a derrota para o Corinthians na estreia da Libertadores. Reportagem, Felipe Sboril. Não importa que já se passaram 2 dias da derrota para o Corinthians na Libertadores. O assunto por aqui continua sendo este. A relação ao dia seguinte sempre é ruim, né? Você perder um jogo como nós perdemos. Apesar que perder faz parte do futebol e de qualquer esporte, mas não do jeito que a gente perdeu. Não dá para se conformar sem dar um chute no gol do adversário. Pode até perder, mas não desse jeito. Antes do treino desta sexta-feira, aqui mesmo neste campo, aconteceu uma reunião entre os jogadores, a comissão técnica e também o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro. O tema deste encontro, ainda a derrota para o Corinthians na Copa Libertadores da América, a falta de um líder dentro de campo e também o apoio da direção a Muricy. Não houve cobrança, houve uma conversa minha com os jogadores como sempre, né? de técnico de futebol, ou seja, de dar força para os jogadores. Acontece, nós jogamos muito mal, mas ainda está no começo, isso é importante acontecer agora. Aconteceu também um pouquinho no ano passado e a gente reagiu. Então é isso, nosso time tem essa dificuldade. Realmente nossos jogadores são muito bons jogadores, mas de pouco falar. Eles têm aí o grupo deles que eles jogam bilhar, baralho, se conversam direto, mas dentro do campo tem essa dificuldade. E essa foi uma palavra que eu dei para eles, que eles têm que ter toda a liberdade para falar entre eles. A verdade é que os jogadores ainda estão abalados. E isso não pode afetá-los dentro de campo, principalmente em outro campeonato, no Paulistão, por exemplo. A vida continua, isso já aconteceu várias vezes. E tem um ano todo ainda para... E não está nada definido, a gente está numa competição muito bem, na outra ainda não está nada definido. Claro que a gente tem que todo jogo ser uma decisão na competição de Libertadores. E é isso, a vida continua e a gente espera que as pessoas entendam que sempre acontece e já aconteceu no passado e a gente reagiu bem. A chance para esta reação acontecer é já neste sábado contra o Audax no Morumbi. O tricolor não joga desde o ano passado por lá. Muricy deve mexer no time. O Ganso pediu para não jogar, porque não está se sentindo bem. Né? E a outra mudança, sim, outra mudança um pouco tática, né? A entrada do Pato, que é um jogador que vinha jogando bem, só que não podia, né, atuar. Agora já pode. Então ele volta a ser titular. E no lugar do Ganso, o Thiago, que joga pelo lado, tem chegada, então por aí. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Obviamente, nem poderia ser diferente. O bochicho existe. Há um princípio de crise por conta até da rivalidade. E não só por conta da rivalidade, mas pela discrepância entre o futebol apresentado por um time e pelo futebol apresentado por outro time. O Muricy tem procurado demonstrar uma serenidade muito grande a respeito do que... Aliás, nós já comentávamos isso aqui antes do Clássico. Eu tive a oportunidade aqui nessa bancada de falar que eu considerava o Corinthians favorito porque apresentava uma preparação melhor. Teve que enfrentar o Once Caldas mais cedo numa fase eliminatória, então é natural que o Corinthians esteja no estágio à frente. Isso se confirmou dentro de campo.
Sem falar que tem outros detalhes também, uma base já montada, o Tite deu uma outra cara com as peças que ele tem. Enfim, o Corinthians jogou em casa e foi feliz. Não significa que tudo esteja errado no São Paulo. Obviamente que o futebol apresentado foi um futebol decepcionante. Mas também não dá para você tirar o mérito do adversário, que foi simplesmente quase perfeito na noite de quarta-feira. Concorda comigo, Alberto Helena? Concordo. Boa noite meus amigos. O negócio é o seguinte, o São Paulo errou tudo que tinha que errar. E o Palmeiras e o Corinthians acertou tudo que tinha que acertar. Às vezes um jogador faz a grande diferença no time. O pessoal fica muito com essa história do o coletivo, mas o coletivo depende da presença superior de um ou dois jogadores. O Elias, por exemplo, que vinha jogando mal ano passado e tudo, ele voltou a jogar muito bem. Seja porque foi bem escalado, posicionado pelo técnico, seja porque ele mesmo resolveu treinar mais, enfim, ou criou confiança maior. A verdade, o que aconteceu foi que o São Paulo, eu tenho a impressão que o pessoal fala muito aí nó tático, então não foi nó tático, foi nó mental. O São Paulo entrou em campo e se desarvorou com o primeiro gol, sabe? Um gol que era anunciado, era um gol que estava escrito nas estrelas desde, como diria o Márcio Rodrigues, antes de 15 minutos antes da criação, né? Todo mundo sabia que ia jogar o Danilo ia fazer aquele movimento de pêndulo, fazer a parede, depois sair a chegada do Elias. Isso era mais do que sabido. O próprio Tite, na véspera, disse isso. Né? E tomou o gol daquele jeito que estava sendo programado, que o Amuricy avisou a defesa, enfim. Quer dizer, agora, São Paulo não está pronto. O Corinthians está pronto. Essa é a grande diferença. E Alberto Helena Júnior, a enquete que está hoje no ar no site gazetesportiva.net é sobre o pedido do Paulo Henrique Ganso para não entrar em campo nesse final de semana. Nós queremos saber, você acha que o Paulo Henrique Ganso pediu afastamento por qual motivo? Porque o Muricy Ramalho não deixou isso claro na entrevista coletiva. Por problemas físicos ou para não se expor depois das declarações que ele deu depois do clássico com o Corinthians, né? Que ele criticou o árbitro e tudo mais. Então o que você acha, Eu fico com a segunda opção. Para não se expor? Eu acho que pesou. O Ganso, ele sabe que ele falou bobagem de cabeça quente. Por mais que o árbitro tenha errado, o árbitro não foi determinante no resultado do jogo. Quer dizer, o São Paulo não criou absolutamente nada. E aí ele ainda citou um exemplo do Serginho Chulapa, aí já teve a resposta à altura. Do Chulapa. Eu acho que a cabeça dele ficou um pouco embaralhada e de repente ele falou assim, é bom fazer uma pausa, dar um tempo. É o direito dele, eu acho justo. E aí, Alberto Helena? Agora o exercício nacional é tacar pedra no Ganso. O Ganso no futebol moderno, porque no futebol moderno o Ganso é muito lento, não joga, não sei o quê. Isso aí eu estava lembrando. Era o que se dizia do Ademir da Guia há 200 anos atrás. Era o que se dizia do Gerson há 200 anos atrás. Era o que se dizia do Didi. O Didi não do Neto, sua 90. O Neto. Quer dizer, todo o craque cerebral assim, ele está sujeito a receber esse mesmo tipo de crítica, independentemente do tempo, da época em que vive. O Ganso, não sei qual é o motivo. Mas era melhor justificar, não era? Porque o Muricy falou que ele não está se sentindo bem. Não está se sentindo bem, provavelmente emocionalmente não está. Porque o São Paulo perdeu esse jogo exatamente emocional. Ele ficou... O São Paulo ficou atarantado diante da torcida e da presença maciça do Corinthians em campo. Bom, se todo jogador tivesse problema emocional, fica sem time, hein? O resultado sai no final do programa de hoje, tá? Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Boa Vista por 2-0 no Maracanã e assumiu a liderança da competição. Veja os gols. Aos 11 da etapa complementar, Nixon arrancou o contra-ataque e lançou para Marcelo Cirino fazer 1-0 rubro-negro. Aos 27, Cirino tocou para Everton fechar o placar. Flamengo 2, Boa Vista 0. A rede balançou também pela Copa do Nordeste com vitórias do CRB, Sport e Náutico. Veja. O Náutico venceu o Piauí fora de casa por 2-0.
Aos 29 da etapa inicial, o meia Patrick aproveitou o rebote da defesa e bateu colocado no canto esquerdo. 1-0 Timbu. Na volta do intervalo, Josimar arriscou, o goleiro defendeu e Jefferson Renan aproveitou a sobra, decretando a vitória do Náutico. O Sport recebeu o Socorrense na Ilha do Retiro e venceu a primeira na Copa do Nordeste. Mas o rubro-negro saiu atrás no placar. No início do segundo tempo, o Thiago Orobó chutou bonito e fez 1-0 para os visitantes. 2 minutos mais tarde, para alívio dos torcedores, Felipe Azevedo cruzou para Joelinton deixar tudo igual, 1-1. Aos 30, Diego Souza encontrou o Mike na grande área, que depois de se enrolar um pouco com a bola, virou para o Sport 2-1. No finalzinho do jogo, Diego Souza tocou para Felipe Azevedo fazer o terceiro e fechar o marcador. Sport 3, Socorrense 1. No Rei Pelé, o CRB também conquistou a primeira vitória no Nordestão. O Galo recebeu o Campinense e venceu com esse gol solitário de Lima. Moraes cobrou escanteio, o goleiro Marcão soltou e o centroavante do CRB cabeceou para o fundo das redes. 1-0 CRB, placar final. Na Espanha, o Barcelona homenageou o técnico Tito Vilanova, que faleceu no ano passado. E na Inglaterra, foi a vez do técnico José Mourinho e da diretoria do Chelsea se manifestarem sobre a atitude racista de 3 torcedores no metrô de Paris. Os dirigentes do Chelsea reprovaram a atitude de racismo dos torcedores dos Blues na última terça-feira, quando impediram um negro de entrar no vagão do metrô de Paris após a partida da Liga dos Campeões entre o clube inglês e o PSG. Ao lado do técnico José Mourinho, o diretor de comunicação da equipe, Steve Atkins, fez um longo discurso afirmando que o Chelsea está colaborando com as investigações e já baniu do estádio Stamford Bridge 3 indivíduos acusados de participarem da ação no metrô parisiense. Para ele, esses torcedores não representam o Chelsea. The people involved in that incident in Paris do not represent Chelsea Football Club. Identificado como Soleimani, a vítima de racismo foi convidada pelos ingleses para assistir a partida de volta entre Chelsea e PSG no próximo dia 11, em Londres. I don't even know if the gentleman loves football, but for sure he would love to feel. Eu nem sei se esse senhor ama o futebol, mas com certeza ele amaria sentir que os miseráveis que tiveram aquela atitude com ele não representam o Chelsea. This is not Chelsea. They are not Chelsea. Nosso clube é composto dos verdadeiros torcedores, da comissão técnica, dos jogadores e das pessoas que trabalham aqui. Esses são o verdadeiro Chelsea. Por isso, eu apoio essa ideia, mesmo não sabendo se ele gosta de futebol ou não, mas eu apoio. Quem está feliz da vida e não sofre preconceito algum é Lionel Messi. O jogador do Barcelona esteve ontem na inauguração de um espaço dedicado a ele. O craque falou sobre a mudança de postura do time catalão desde a derrota para a Real Sociedad no começo do ano. Bueno, eu creo que desse partido Eu acho que a atitude da equipe mudou desde esse jogo. A vontade e a maneira como vamos para o campo, o jeito de pressionar, de querer ter sempre a bola e atacar. De pressionar ou de querer ter sempre a pelota ou de atacar. Acho que não era da mesma maneira de como estávamos fazendo. Antes a gente tentava, mas sem essa mesma intensidade. Creo que depois disso se viu o time queria mudar a maneira que jogamos naquele dia e, felizmente, conseguimos isso. Já na manhã desta sexta-feira, mais uma inauguração na rotina do atleta argentino, só que dessa vez no próprio local de trabalho. O principal campo do centro de treinamento do Barcelona foi batizado com o nome de Tito Vilanova, diante da presença do presidente do clube, Josep Maria Bartolomeu, e de familiares do ex-treinador catalão, falecido no ano passado, vítima de um tumor na glândula parótida.
I en aquest camp d'entrenament, doncs, el número 1 del nostre club, doncs, dona el nom de Tito Vilanova. Este campo de treinamento é o nosso número 1 e vai levar agora o nome do nosso amado Tito Vilanova. Ele foi um jogador, um treinador e, acima de tudo, um grande barcelonista. Graças a ele e muitos outros, conseguimos bater recordes como 100 pontos no Campeonato Espanhol de 2013. Aquesta lliga, doncs, que va ser un rècord. Tito Vilanova lutou durante 2 anos contra um câncer, mas faleceu aos 45 anos de idade. Bom, sobre o Tito, uma homenagem, né, válida, assumiu o lugar do Guardiola, deu conta do recado, depois só parou porque teve esse problema de saúde. Em relação aos torcedores, exemplar, não tem conversinha. Não tem essa coisa, fala assim, é coisa do futebol, isso faz parte do jogo, não houve intenção de humilhar ninguém, sabe? Está aí um exemplo claro que o futebol não é um universo paralelo. Tivemos um caso e o Chelsea rapidamente, até porque tem um nome, tem a credibilidade, tem questões financeiras, tem interesse de todos os níveis. Não vou dizer que seja santo ou que se realmente tenha, de repente, se sensibilizado. Pode até ser que o dirigente tenha se sensibilizado, mas tem outros interesses envolvidos. Precisava dar exemplo. E eu acho que isso também é mais uma referência para nós, Alberto Leno. Sem dúvida. E no momento em que a gente observa que no mundo inteiro, e inclusive aqui no Brasil, há um processo de retorno às práticas e às ideias, aos conceitos mais deprimentes que o ser humano já conseguiu inventar, que são o racismo, o reacionarismo, a volta, o conceito da violência, do Estado para combater a violência, das ruas. Quer dizer, essa coisa é um retorno a um passado triste. E é uma coisa lamentável, mundial. Que não tem mundial, está acontecendo no mundo inteiro. É muita gente, um planeta muito pequeno, viu? E o Chelsea, me lembra que o Felipe Barbosa, que é o time lá da Europa que mais baniu da Inglaterra, que mais baniu torcedores racistas, baniu 19 torcedores. O Everton também? O West Ham. O West Ham também. O West Ham. Mas o Chelsea baniu, porque tem muito racista na Inglaterra. Tem no mundo inteiro. É que aqui é uma coisa dissimulada. O cara é racista, mas posa de bom moço. Mas no fundo, o preconceito tá mas aqui é menos. É menos, não é igual. MMA. Eu queria ver se fosse o Anderson Silva ali para entrar no metrô, o que ia acontecer. Bom, o ex-campeão dos pesos médios do UFC, o Anderson Silva, se manifestou pela primeira vez em relação ao caso de doping. Na conta dele no Instagram, o Spider disse não saber do que se desculpar, porque ele ainda aguarda os resultados de todos os exames. Ele revelou ainda que todos os remédios que ele tomou desde que fraturou a perna estão sendo analisados e lembrou que em 18 anos de carreira ele nunca teve problemas de doping e sempre jogou limpo. Ele reforçou que é inocente e que é o maior interessado no esclarecimento do episódio. Eu li a nota e eu acreditei nele. Será que eu sou boba? Mas eu acreditei nele. Fala, Celso. A nota dele é tão sincera e tão bem redigida. Claro que os empresários e o advogado ajudou, mas eu achei muito bem escrito. Não existe mágica. Como é que então essa droga foi parar no organismo do Anderson Silva? Vai ver que mudaram o exame. Quer dizer, será que ele estava dormindo, aí boicotaram? Não, porque tem que dar uma injeção, ele ia acordar. Sei lá. Não, vai ver que trocaram. Trocaram os exames. Domingão, 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com a cobertura completa da rodada do Paulistão e a análise do nosso time de comentaristas. E vem cá, Pascoal. Nesse domingo estarão conosco no programa o novo superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches, e o zagueiro Valdomiro da Portuguesa, que faz nesse final de semana o clássico da rodada com o Santos. Então não perca, domingo, 9h30 da noite, mesa redonda Futebol Debate. Alberto Helena Júnior. Estarei lá. Comentários imperdíveis do Alberto Helena Júnior. 5 partidas abrem amanhã a 6ª rodada do Paulistão. Roda Arte. Boquinha. São Paulo e Audax, cadê? Jogam às 5 horas no Morumbi? Aê! No mesmo horário, o Capivariano recebe o Marília, em Capivari. 2 jogos começam às 7h30. Em Campinas tem Red Bull Brasil e São Bento. E em Lins, o Linense enfrenta o 15 de Piracicaba. Às 9 horas, em Ribeirão Preto, o Botafogo encara o Bragantino.
E no domingo, 4 horas, tem Ituano e Corinthians, em Itu, tá? E Portuguesa e Santos no Pacaembu. 3 partidas às 6h30 fecham a rodada do final de semana. O Rio Claro recebe o Mojimirim. Em Campinas, a Ponte Preta enfrenta o São Bernardo. E em Penápolis, tem Penapolense e Palmeiras. A Portuguesa vai ter amanhã contra o Santos mais uma chance de mostrar que o péssimo futebol apresentado em 2014, que acabou rebaixando a equipe para a Série C do Campeonato Brasileiro, já faz parte do passado. O repórter Alexandre Silvestre, ele que estava naquele avião do Corinthians, quase caiu, esteve no Canindé acompanhando a preparação da equipe, que ainda não perdeu no Paulistão. A Portuguesa vem fazendo um campeonato paulista bem decente. Está invicta. 1 vitória, 3 empates. É vice-líder do grupo, 3 pontinhos apenas atrás do Palmeiras, que tem um jogo a mais. O clima entre os jogadores é ótimo. O segredo da boa campanha? Acho que é o comprometimento dos jogadores, né? Eles estão acreditando no trabalho, estão se empenhando no dia a dia. Então a gente vê o resultado dentro do campo, né? Problemas internos e política à parte, sob o comando do professor Ailton Silva, a Lusa tenta resgatar a credibilidade, a imagem de um clube de muita tradição. A gente tem sentido isso já e tomara que a gente continue fazendo uma campanha boa, melhore, para que a gente traga essa credibilidade ao clube, né? O respeito que ele merece ter. E por falar em tradição, você sabe quando e contra quem foi a primeira derrota da vida profissional de Edson Arantes do Nascimento? Olha, eu não sabia, mas agora não tem como, né? A primeira vez na vida que o Pelé perdeu um jogo nos profissionais do Santos foi justamente contra a Portuguesa em 1957. Em 73, Peixe e Lusa decidiram o Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, devido ao erro da contagem de pênaltis do árbitro Armando Marques, o título ficou dividido. No próximo domingo, no Pacaembu, tem mais um capítulo dessa história. É uma equipe que tem, acho que, um conhecimento interno maior que o nosso, né? Nós estamos ainda nos conhecendo algumas coisas, algumas posições a gente está fazendo com que tenha um encaixe maior. E a qualidade, né, dos jogadores que tem o Santos, né? Mas eu acredito muito que a gente tem um time, um elenco para poder fazer um grande jogo com o Santos, né? Equilibrar. Aqui também tem bons jogadores, aqui também tem jogadores que já são experientes. Então a gente acredita nisso. Força máxima em campo. E com o retorno do atacante Edno, 31 anos, terceira passagem dele pelo clube, a Portuguesa promete ser páreo duro para o Santos no fim de semana. Nessa sua volta, 2 jogos, nenhum gol. Guardou para domingo? Com certeza, né? É um clássico, né, contra uma grande equipe, né, e a gente espera aí estar preparado para... Por isso eu venho trabalhando bastante finalização para que chegue no jogo, né, a hora que tiver uma oportunidade de poder colocar a bola para dentro. É um jogador experiente, um jogador que segura bem a bola na frente, né, que se também tiver alguma oportunidade tem um poder de definição muito grande. Então, é um jogador importante, né. No Santos, a novidade deve ser a estreia de mais uma promessa das categorias de base. A partida com a Lusa marcará também o reencontro de Ricardo Oliveira com o clube que o formou. Veja com Osmar Garrafa. No Santos, todos comemoram o fato do time ter ganho toda uma semana de treinamentos antes do clássico contra a Lusa. Apesar desse ano a pré-temporada foi maior, né? Tivemos aí um mês de pré-temporada, mas sempre tem alguma coisa para que o treinador quer estar melhorando, quer estar passando para o jogador. E você jogar no quarto e domingo fica difícil. O garoto Lucas Otávio tem algo a mais a comemorar. É que depois de ter sido revelado nas categorias de base do clube e ter passado um período emprestado ao Paraná Clube, enfim, chegou sua primeira oportunidade de atuar na equipe principal do Peixe. Eu nunca tive a oportunidade de poder estar jogando de titular no Santos, mas como eu disse, eu já estou amadurecido, já tive uma oportunidade lá no Paraná e agora espero poder ter aqui no Santos e agarrar da melhor maneira. Como todo iniciante, ele não esconde que anda com o tal friozinho na barriga, mas tem ouvido muitos conselhos de quem já passou por isso. Quem que eu estou tendo mais contato agora é o Elano, tá me aconselhando bastante, então eu tô pegando tudo que ele está passando para mim, que é um cara bastante experiente e espero poder
tá fazendo tudo que ele vem me falando. Ele vem falando da experiência dele, na função que ele já fez, que eu posso fazer agora, de ter calma, de tocar de lado e na hora certa poder estar chegando na hora para fazer o gol. O clássico deste final de semana não será importante apenas para o jovem Lucas Otávio. O experiente Ricardo Oliveira confessa que enfrentar a equipe que o revelou para o futebol é sempre muito especial. A Portuguesa, se não tivesse me dado a oportunidade, eu acho que eu não teria alcançado o que eu alcancei. Eu não sei nem se eu teria sido um jogador profissional, porque na verdade com 19 anos foi a última oportunidade que eu tive e aí menos de um ano depois eu estava no profissional. Mesmo defendendo a equipe santista, Ricardo Oliveira não esconde ser torcedor da Lusa e que está também profundamente triste ao ver o time de coração hoje na 3ª divisão do futebol brasileiro. Principalmente por ser um clube que todo mundo gosta, né? Sempre foi um clube formador de atleta, que revelou grandes profissionais. E ver o clube, apesar de ter ficado muitos anos fora, eu acompanhei sempre, ver o clube na situação que está realmente dá uma tristeza. Espero, como um torcedor e desejando que o clube volte a estar onde eu acho que sempre esteve, brigando por situações melhores dentro de uma competição e continuando a revelar grandes atletas. Pois é, pode falar. Contigo. Comigo não. Não, é o seguinte, estava lembrando aqui esse Santos e Portuguesa, né? Uhum. 75, 77, que houve... 73. 73, é. Que o título foi dividido. É, encontrei o Otto Glória, que era o treinador, depois do jogo, ofereci até uma garrafa de champanhe para ele, porque ele foi muito esperto. Ele percebeu de cara que o Armando Marques estava fazendo, estava errando as contas ali, ele mandou o time sair correndo, vestido do uniformizado mesmo, o pessoal correu tudo para dentro do olho, saiu para deixar a solução que foi a solução que eles acharam, né? Salomônica, meio a meio. Meio a meio. Hora de falar do Corinthians, que com 100% de aproveitamento no Paulistão está se preparando para enfrentar o Ituano domingo em Itu. O repórter Osmar Garrafa está neste momento no CT do Joaquim Grava. Coloca o Garrafa na tela, Barbosa. E ele está acompanhando mais um dia de trabalhos do Timão. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. O Corinthians treinou há pouco aqui no CT Dr. Joaquim Grava. Nesse momento acontece a entrevista coletiva do jogador Petros. A equipe ainda está indefinida pelo que nós sentimos para a partida deste final de semana. O Fábio Santos não participou da atividade realizando exames médicos, tem um problema muscular e o Mendonça foi liberado para acompanhar o nascimento da sua primeira filha. Vamos acompanhar aqui o Petros em entrevista coletiva. Vocês estão aqui todos os dias. Em algum momento vocês perceberam algum tipo de mudança em relação ao meu tipo de trabalho, ao meu comprometimento, ou vim aqui reclamar alguma coisa? Não, tudo bem. Não, sim. É a maneira dele. A gente não pode mudar a personalidade das pessoas. É o meu agente, é um amigo meu, acima de tudo. E tenho certeza que ele vai brigar sempre para o meu melhor. Mas a questão da briga dele foi com a diretoria, então eu não posso falar nada. Não me manifestei em momento algum, falei isso até pós-jogo contra o Palmeiras. Não me manifestei, não me pronunciei, não reclamei, não deixei de trabalhar, não faltei treino. Pelo contrário, cumpri todos. Então, você falou bem, foi um problema dele com o Edu e eu sou a pessoa menos correta para poder falar algo sobre isso. Espero que tudo já tenha se resolvido, porque eu preciso dar continuidade na minha carreira e preciso estar tranquilo para trabalhar. Mas, de maneira alguma, interfere, porque eu também sou um cara de personalidade forte. Sou um cara batalhador, sou um cara guerreiro e de maneira alguma questões externas vão interferir no meu trabalho. Aqui à sua esquerda, Petros, boa noite. Do lado do São Paulo ficou um clima muito pesado, não poderia ser de outra forma depois da derrota no Clássico na estreia da Copa Libertadores. Para o Corinthians, qual foi a importância de ter vencido aquela primeira partida contra um dos favoritos também na chave, na briga por uma das vagas, para a sequência do trabalho? Antes do jogo, o Tite reuniu a gente aí, os atletas relacionados, e ele pediu para cada um dar a sua opinião. E a minha opinião foi o seguinte: o risco da gente sair na pré-Libertadores poderia se transformar em uma possibilidade absurda de um ano de sucesso. Porque a gente precisou se concentrar muito cedo, a gente precisou jogar em alto nível muito cedo, a gente precisou passar por uma decisão muito cedo,
E isso na fase de grupos era muito notório. Quem assistiu o jogo, e vocês trabalharam lá, o foco, a concentração, o tanto que a nossa equipe estava ligada. Então acho que esse é o diferencial da nossa equipe. A gente sabe onde quer chegar e a gente vai buscar títulos esse ano, pode ter certeza. Eu peço licença aos colegas, nós entramos ao vivo agora. O Tite treinou aí com praticamente todos os jogadores, alguns no departamento integrado. Ele adiantou para vocês se vai mesclar a equipe contra o Ituano, se vai com força máxima? Ele adiantou alguma coisa ou deixou para amanhã? Não adiantou nada. Nem a lista de relacionados ainda não saiu. Ele só vai falar amanhã pela manhã. Tá certo. Aí, portanto, Michele, o Petros conversando conosco, a definição do time só acontece amanhã para a partida contra o Ituano. Tá certo, Michele? Tá certo, Osmar Garrafa, muito obrigada, ótimo trabalho para você. Celso Cardoso. É um Corinthians que começou o ano, todo mundo lembrando o que aconteceu com o Tolima, o Tite voltando, sem as peças que ele tinha quando foi campeão em 2012, depois de um ano sabático, podemos dizer assim. É muito chique isso, né? E aí aquela expectativa, um time colombiano de novo, no que eles chamam aqui de pré-Libertadores, que é a primeira fase da Libertadores. Então era um Corinthians todo cheio de dedos. E não faltou gente achando que ia ser um desastre, que ia ser repetido o que aconteceu com o Tolima. E de repente o que a gente viu foi um Corinthians que não terminou tão bem o ano, conquistou uma vaga para a Libertadores, é verdade, mas sem convencer. De repente o Tite acertou o time do ponto de vista tático, manteve a base do Mano, deu um seu toque pessoal, com toques precisos, infiltrações em velocidade, quer dizer, e é um outro Corinthians, é um Corinthians que está de bem com a vida. E detalhe, a gente sempre fala que precisa de tempo para te mostrar futebol, é início de temporada, e o Corinthians, ele é hoje convincente. Simples assim. Sem dúvida. Parece que o Tite roubou do Muricy aquela velha frase, né? Aqui é trabalho, meu. E é trabalho. Você vê que o Corinthians é um time que é fruto de um trabalho artesanal do treinador, treino, preparo. Quer dizer, não é uma coisa gratuita. Jogada ensaiada. E não é também nada excepcional, nenhuma fórmula mágica, nenhuma invenção, é uma estratégia diferente. É o estilo de jogo do Corinthians, o mesmo que o Corinthians tinha no ano passado, antes até com o Tite. E muito treinamento. E com jogadores que estão dando certo. O Elias está jogando bola. Quer dizer, isso aí faz uma grande diferença. Né? E o toque, desculpa te cortar, e o toque rápido, a gente está vendo a imagem ali, que é o que a gente vê no jogo. No máximo 2 toques na bola e já passa para o companheiro, sem ficar prendendo a bola, fazendo... Que é um dos defeitos do nosso futebol. Exatamente. E tem aquela questão de que não tem titular no time. O Sheik falou que no time do Tite ninguém é titular, mas todo mundo quer jogar, né? Não tem os titulares marcados. Mas joga sempre quase o mesmo time. Voltamos a falar do confronto de amanhã entre São Paulo e Audax no Morumbi. A repórter Marina Paniza foi conferir a preparação da equipe de Osasco, que quer ainda tentar a primeira vitória no Paulistão. O treino do Osasco Audax foi fechado para a imprensa na maior parte desta manhã. Todo o mistério serve para esconder a maior arma da equipe, a formação tática diferenciada. Com um esquema de jogo conhecido como roda gigante, o técnico Fernando Diniz ensina seus jogadores a não terem posições fixas em campo. Mas é uma questão de você não mostrar aquilo que você está treinando para surpreender o adversário. Mas parece que a roda gigante, que foi surpresa no ano passado, não está fazendo tanto efeito no Paulistão de 2015. Após 5 rodadas, o time está na lanterna do Grupo 2, com apenas 4 pontos, 1 derrota e 4 empates, todos com o placar de 1-1. Um pouquinho de melhorar o aproveitamento no ataque e alguns descuidos que a gente tem na defesa. E outro elemento importante também no futebol, que é sorte, que para mim sorte é sorte, não é só encontro da oportunidade com a preparação, não. Tem momentos assim que você precisa de um pouco de sorte, a gente está faltando um pouquinho também. A bola uma hora vai entrar, a hora uma sorte vai vir para o nosso lado também, a gente está treinando bem, está jogando bem. Eu espero que no jogo de amanhã essa sorte venha para o nosso lado e venha nos ajudar. Depois de empatar com o Marília na última rodada, mais uma vez pelo placar de 1-1, o Audax vai tentar a primeira vitória amanhã contra o São Paulo, em pleno estádio do Morumbi. Jogo difícil, onde a gente vai em busca, com todo o respeito possível, da nossa primeira vitória, que a gente precisa pontuar no campeonato. E a gente sabe que vai ser páreo duro e a gente vai procurar fazer aquilo que a gente fez durante a semana para a gente poder ter êxito na partida lá contra eles.
Para esta partida, Fernando Diniz contará com jogadores importantes como Camacho, Thiago Silvi, Francis e Felipe Alves. Força máxima para sair da crise. Mas o técnico garante que o time não terá nenhuma estratégia especial para enfrentar o São Paulo. Nossa estratégia ela não modifica conforme o adversário, né, o lugar que a gente está jogando. A gente vai procurar jogar o que a gente sabe fazer de melhor. Espero que amanhã a gente tenha uma tarde bastante feliz. O Palmeiras vai a Penápolis enfrentar o Penapolense e havia uma grande expectativa pela estreia do volante Arouca, mas não será neste final de semana que ele fará o primeiro jogo com a camisa verde. Veja com Fernando Gavini. O garoto Guilherme, de 8 anos, não para um segundo. Com a camisa do Palmeiras, ele brinca o tempo todo ao redor do gramado, onde treina o elenco alviverde. O privilegiado torcedor mirim é filho de Oswaldo de Oliveira, e um dos motivos do bom humor do treinador. Eu tive 2 dias de folga, não tive jogo no meio da semana. Fui para o Rio de Janeiro, fiquei no meu paraíso. Voltei para São Paulo com a minha família, meu filho está aqui, minha esposa está lá no hotel me esperando. Tanta tranquilidade faz com que o técnico trate com naturalidade as imagens divulgadas durante o carnaval de Valdívia num camarote em Salvador, apesar de estar tratando de uma lesão muscular na coxa. Olha essa coisa com o Valdívia, imagine ele jogando, hein? Sem jogar, ele dá assunto, né? Ele jogando, tomara que ele dê muito mais, muitos gols. Não tem problema nenhum, o cara pode ir para a Bahia, para o Recife, onde ele quiser frevar ou achezar, é com ele mesmo. Pena que eu não posso mais fazer isso. Coincidência ou não, a volta de Valdívia aos gramados não será mais no dia 28 contra o Capivariano. Em princípio eu achei que ia dar, mas como ele ainda não entrou no treinamento principal essa semana, eu acho que cai o Capivariano, fica um pouquinho mais para frente. Quem também teve a estreia adiada foi o volante Arouca. A expectativa era de que ele pudesse jogar neste domingo contra o Penapolense em Penápolis. Mas o técnico Oswaldo de Oliveira decidiu dar mais uma semana de treino ao jogador antes de mandá-lo a campo. O Arouca teve uma parada o ano passado, né? Ele ficou 70 dias inativos. Então a gente vem a cada dia observando e eu acho melhor ele ainda passar por mais uma semana de trabalho. O cuidado se justifica, porque Arouca é peça fundamental no Palmeiras que Oswaldo de Oliveira pretende montar. O coração do time, o meio-campo ideal, tem além do volante, Gabriel, Valdívia e Cleiton Xavier. Eu acho que são todos jogadores que, é lógico, um ou outro vai precisar de uma pequena adaptação, mas que eu posso utilizar fazendo um triângulo, um losango, né, de meio-campo. E eu acho que o principal eles têm, que é a qualidade, a técnica do passe, da movimentação, a visão de jogo. Todos esses jogadores têm. Agora, a combinação e a adequação, a forma de atacar e defender, isso é uma coisa que a gente vai ver. E no momento certo, eu acho que eu vou ter a sensibilidade de escolher o que for melhor. O Oswaldo está muito confiante no que ele tem para fazer e imagino que ele tenha respaldo também. Respaldo, por exemplo, que o Gareca não teve quando estava lá no Palmeiras. Não dá para você confiar nos dirigentes. Claro que é uma nova fase do Palmeiras, espero que tenha aprendido, é um bom técnico e ele precisa de tempo para fazer esse time jogar. Então não tem por que se precipitar. Isso é um absurdo, mas porque não é esse o time. Você viu aí, Arouca, Valdívia e Cleiton Xavier. 3 jogadores, 3 craques de meio de campo, que é o setor de criação do time, que é o centro nervoso, o núcleo do futebol de qualquer equipe, que pode transformar inteiramente a cara do Palmeiras jogar, sabe? Uma coisa é com eles, outra coisa é sem eles, e eles são os que vão jogar. Uma pena que o Arouca ainda não tenha condições de entrar em campo, porque já dava uma sensível melhora no time do Palmeiras, que está caminhando direito, está indo bem, o processo é esse mesmo. Precisa dar tempo ao tempo, esse treinador é muito bom. Precisa parar com essas besteiras aí. Teve um cara que me escreveu dizendo assim, o cara tem sotaque carioca. Meu Deus do céu.
Chegamos a esse extremo, o cara tem que nascer no Brás e falar que nem a... Tem que nascer na Moca, meu amigo. Tem que nascer na Moca, para dirigir o Parmeira. Claro, né? Melhor, Belo. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Você acha que o Paulo Henrique Ganso pediu afastamento por qual motivo? Ó, o motivo que deu na enquete, 69,8% dos votos, Celso, para não se expor depois das declarações que deu depois do clássico com o Corinthians, certo? Você conseguiu ver? Eu tenho a telepatia. Pois eu tenho a telepatia, a voz da minha consciência. 69,8%. Boa. O programa de hoje termina aqui. Domingo, 9h30 da noite, tem Mesa Redonda. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. got so high, strapped till I bled.